Fala pessoal, meu nome é Rafaela Trindade e nesse vídeo eu vou mostrar como eu testo os meus criativos gastando pouco. Vou te mostrar exatamente a estrutura que eu faço para validar os meus criativos. Muita gente acha que o segredo de fazer dinheiro às vezes está no tráfego pago, tá no produto, no entregável, tá na oferta. Mas não é bem assim. O seu criativo é responsável por 80% dos seus resultados. Se o seu anúncio é ruim, você pode configurar o Facebook perfeitamente, pode ter a melhor oferta, o melhor funil de vendas, mas dificilmente vai vender. Agora, se o seu anúncio é bom, você consegue vender praticamente qualquer coisa. Então, nessa aula, eu vou te mostrar o meu protocolo de validação de criativo. Vou te mostrar a estrutura que eu utilizo para fazer esses testes, quantos criativos testar, quanto de orçamento colocar e o mais importante, quando eu sei a hora exata de matar uma campanha e desistir daquele criativo, para evitar perder dinheiro. Então, bora para a tela. Antes de subir a campanha, eu preciso que você entenda alguns aspectos. Normalmente são as dúvidas mais comuns que vocês sempre estão me perguntando, tá? Primeira regra, esqueça imagens estáticas, tá? Esqueça subir anúncio com imagem, tá? Muita gente pergunta, Rafa, eu testo imagem, você testa imagem? A resposta é, eu não recomendo, tá? Nessa estratégia de low ticket para o WhatsApp, a imagem estática, ela tende a trazer um lead mais caro, tá? Ou muito desqualificado, porque numa imagem não dá para saber exatamente o que vai ter lá. Então, o curioso clica, chega no WhatsApp e acaba não comprando, tá? Tem gente que testa imagem? Tem, eu testo imagem, tá? Mas não é tanto. Eu testo muito mais vídeo, de vez em quando eu testo algumas imagens, tá? Mas o foco aí para quem tá começando, comece com vídeos. Depois você pode sim testar a imagem, tá? Mas eu não recomendo assim de primeiro momento. A gente usa os vídeos em 90% dos casos, tá? Porque o vídeo ele funciona como um filtro. Então, se a pessoa já está assistindo ali metade, se assistiu o final ali do vídeo, ela já entendeu toda a proposta. Então, ela vai chegar muito mais pronta para comprar, muito mais filtrada para comprar. Vale o teste, mas foca nos vídeos, tá? Aprenda a fazer bons vídeos em criativo, tá? Outra dúvida que o pessoal sempre pergunta para mim sobre o objetivo de campanha, tá? Então, para o WhatsApp, a gente sempre tem duas opções para a gente levar, né? A gente pode trabalhar com vendas, conversão, tá? São leads mais caros, porém são leads mais qualificados, são leads compradores. E eu recomendo, tá? E tem o engajamento também. O engajamento por mensagem são leads muito baratos, você ganha um volume bacana de lead lá, mas tem muita gente ali curiosa, né? Então, use aí só se você tiver pouquíssima verba e pode sim dar resultado. Eu já fiz muito dinheiro, acho que muito dinheiro mesmo, com engajamento, tá? O que você tem que fazer? Você tem que testar. Então, testa aí, começa com engajamento, vê o resultado aí que deu, certo? Depois que você validou os criativos tudo certinho, roda a campanha aí para engajamento, depois você roda para venda e vê o que vai te dar mais lucro, tá? Então, teste os dois, tá? Atualmente, para mim, vendas conversão tá funcionando melhor, fechou? Bom, agora eu vou explicar para você a minha estrutura, tá? Eu utilizo a estrutura 131 para teste de criativo, tá? E, gente, eu não tô falando que é o certo, que é assim que tem que fazer, mas é o jeito que eu faço, é o jeito que eu vejo que funciona para o pessoal, tá? Vai ter muito vídeo aí ensinando outras estruturas e o Facebook é isso, gente, é testar, ver o que funciona melhor para mim. Para mim, que trabalho com low ticket há mais de 4 anos no WhatsApp, é essa a estrutura que funciona, tá? Então, presta atenção aqui, tá? Muita gente testa um criativo, 2 criativos e testa apenas uma única vez. Aí ele não vende e a pessoa descarta, tá? Isso tá errado, tá? Às vezes você tá descartando um criativo que tem potencial. Aqui, ó, o Facebook ele trabalha com fatias de público, tá? Então, cada conjunto de anúncio, cada vez que você duplica um conjunto de anúncio, ele é um pedaço diferente do seu público, é uma fatia, tá? Então, às vezes o seu vídeo é muito bom, mas o Facebook, né, mostrou para uma fatia errada naquele dia. Então, infelizmente, tem esse famoso azar aí que você pode estar caindo, tá? Então, você não pode testar por exemplo, tem muita gente que testa 1. Se essa fatia de público aqui no meio for ruim, talvez o seu criativo que era para ser bom é ruim. Então, por isso que eu já testo aí 131 e a gente vai testar isso durante 3 dias, tá? Então, para a gente eliminar, né, essa chance aí de cair com essa fatia ruim, a gente usa a estrutura 131 com o mesmo vídeo. Então, fica assim, ó, uma campanha, 3 conjuntos de anúncio, são 3 fatias diferentes, e um anúncio, o mesmo vídeo em todos eles. Você vai fazer isso para cada criativo que você for testar, tá bom? E por que que isso tende a funcionar, tá? Porque a gente vai dar 3 chances, tá, para esse criativo.
Então é como jogar 3 iscas iguais em lugares diferentes ali do lago, tá? Então se ele for ruim nos 3, o criativo é ruim, é um lixo. A gente já sabe que pode descartar. Se ele vender em um conjunto ou em 2 conjuntos, o criativo ele tem potencial. Então a gente vai ficar de olho nele, fechou? No tópico 4 tem outra dúvida que o pessoal sempre pergunta, né, sobre o orçamento e sobre a otimização. Então vamos lá. Então quanto que eu coloco de dinheiro para validar? A gente não precisa de muito, tá? O orçamento que eu recomendo é de 10 a 20 por conjunto, 10 a 30 por conjunto, se você tiver um dinheiro ali a mais, tá? Se você tá com dinheiro a mais, você pode aumentar, tá? Mas para iniciante é basicamente isso aqui, tá? Então aqui tá o pulo do gato que eu utilizo, tá? Então a regra dos 5, né, que eu chamo de a regra da sobrevivência. Por quê? Como que funciona? Eu subo a campanha, sempre programada ali para meia-noite, né? No dia seguinte, eu acompanho de perto. E a regra é clara, tá? Como que funciona? Gastou 4 ou 5 reais, não chegou ninguém. Por exemplo, você está testando 5 criativos lá. Você vai ver lá, né, no outro dia na campanha de manhã. Gastou 4, 5 reais, não chegou ninguém, 0 conversas ou uma conversa a 4, 5 reais, eu já pauso, tá? Eu não tenho dó, tá? Porque se com 5 reais ele não trouxe ninguém, ou ele tá caro, ou tá num dia ruim, ou tá num conjunto ruim. Então eu não espero gastar o orçamento todo. Eu vou colocar 10 reais por conjunto, aí vai dar 30 reais por criativo. Eu vou testar 5 criativos, são 3 vezes 5, 15. São 150 reais. Eu não tenho 150 reais para fazer o teste criativo. Você não precisa gastar os 150 reais se você utilizar essa regra aqui. Você vai gastar muito abaixo disso. A gente vai deixar performar só aquele criativo que está performando, tá? Por exemplo, se ele está performando, ele gastou 5 reais, trouxe 2 leads, trouxe 3 leads, ótimo. Eu aumento o orçamento em 30% e deixo ele rodar durante o dia, né? Não tem por que a gente pausar se ele está trazendo um lead bacana, tá? Outro detalhe, não precisa ficar ligado 3, 4 dias direto para validar 24 horas, tá? Não tô falando que é o certo. Eu faço assim, eu não deixo ficar o criativo gastar lá os 15, 30, 20 reais por dia, por 3 dias para ver se ele vai performar. Tem gente que faz e funciona? Tem, mas eu não queimo dinheiro assim, tá? Se eu sei que já tem potencial, que eu já validei criativos daquele modelo antes, então se eu vejo que tá gastando muito, não tá tendo um retorno, eu vou pausando ele, tá? Então eu não deixo ligado direto à campanha. Então vamos lá, se eu pausei, se o conjunto não ficou bom e eu pausei, o que que eu faço? Eu ligo ele de novo no dia seguinte, à meia-noite, né? Então para dar uma segunda chance, porque às vezes pegou uma fatia ruim do público, né? Ou um dia ruim também. Então o que que eu faço? Eu duplico mais 3 novos conjuntos e deixo rodar no dia seguinte, né? E eu faço isso por 3 dias. Se em 3 dias ele performar mal, aí sim eu mato o criativo para sempre e testo o outro. Então, por exemplo, eu olhei lá, gastou 5 reais, né, nos 3 conjuntos lá, não trouxe ninguém, eu vou desligar aqueles conjuntos, vou duplicar mais 3 novos, né, e deixo para o dia seguinte. Eu faço isso durante 3 dias, tá? Se continuar ruim, né, a gente trocando as fatias, né, um outro dia também, um outro público, e tá ruim, aí sim eu mato o criativo e vou testar outros aí, eu vou dar atenção para os que estão funcionando, tá? E aí como que funciona? À meia-noite eu vou resetar todas as campanhas, tá? No orçamento do começo do dia. Então assim, por exemplo, se os conjuntos ruins ou caros ou que não trouxeram resultados, eu vou duplicar em novo, que nem eu falei para vocês, tá? Para sempre ficar a estrutura 1-3-1 no dia seguinte. Ah, mas eu aumentei o orçamento daquela outra. Volta no orçamento inicial. Se você colocou 20 reais, 30 reais em cada conjunto, organiza tudo para começar, né, dessa faixa de novo no outro dia. Não deixa aumentado, porque pode ser um dia diferente, tá? A gente está testando, então a gente sempre vai resetar para o valor inicial. Então, se ele for um conjunto bom ou com potencial, ele trouxe lead e tudo mais, eu não vou mexer. Eu só volto o orçamento e ligo para o próximo dia, fechou? Outra dúvida aqui que o pessoal sempre pergunta: ABO ou CBO, tá? A escolha. Se você não sabe o que é ABO ou CBO, eu recomendo você assistir o meu vídeo anterior de tráfego pago para iniciante. Lá eu explico certinho sobre esses orçamentos, sobre a estrutura lá do Facebook, tudo certinho lá. Então, se você não sabe o que é ABO ou CBO, eu preciso que você volte lá. Não adianta você fazer um teste criativo sem saber como funciona isso aqui, tá? Aqui eu dou 2 opções, tá? Então, a primeira opção é o orçamento no conjunto, né? O ABO. Então, como assim? De 10 a 20,
em cada conjunto, tá? A lógica, você força o teste. Cada uma das 3 fatias vai ter a mesma verba para se provar. É o teste mais rigoroso e eu recomendo você começar por aqui. Então, coloca lá R$ 10 em cada conjunto, por exemplo. Fechou? A outra opção, tá? A opção 2 é a opção de CBO, que é o orçamento na campanha. Aí eu coloco um pouquinho mais, tá? Que é de 20 a 30 lá na campanha, tá? Então, a lógica é o quê? Você diz para o Facebook, olha, toma esses 3 conjuntos iguais, com esses 3 criativos iguais, joga o dinheiro no que tiver a melhor fatia, no que tiver o melhor público, né? Então, o Facebook ele vai identificar o melhor público mais rápido e vai focar nele, tá? E eu uso quando eu quero dar liberdade para o robô do Facebook trabalhar. Aqui, gente, eu uso os dois, tá? Você pode testar os dois. É basicamente a mesma coisa, tá? Eu uso os dois testes aqui. Se você é muito iniciante, está começando agora, eu recomendei você começar por ABO, que vai ficar um pouco mais organizado para você saber ali o que está gastando em um conjunto ou no outro ali, fechou? Bom, agora vamos subir essa campanha aí, né? Que eu tô ansiosa para mostrar para vocês como que funciona, fechou? Já abri aqui o meu Lauf, que é onde ficam os meus perfis que eu organizo, tá? Vou iniciar o meu perfil aqui, que eu já deixei separadinho aqui, pronto, para a gente estar fazendo esses anúncios ali. Bom, então a gente vai apertar em criar, né? E aqui a gente pode selecionar tanto engajamento quanto vendas, tá? Vou colocar engajamento aqui. Então, aqui, campanha de engajamento sempre manual, fechou? Aqui eu vou colocar, né? Teste, produto X, né? Objetivo aqui. Aqui você vai escolher, tá? Orçamento do conjunto de anúncios, orçamento da campanha, tá? Então, vou deixar o orçamento do conjunto de anúncios, mas é aqui que você vai escolher, tá? Compartilhar parte com os outros conjuntos? Não. Desmarca aqui, tá? Aqui não mexe mais nada, vamos avançar. Então, aqui a gente vai ter o conjunto 1, certo? Aqui, destino de mensagem sempre, tá? Aqui a gente vai selecionar a página, destino sempre manual, você vai desmarcar o Messenger e colocar o WhatsApp aqui, tá? Tô tampando meu número para vocês não chamarem aí e acabar derrubando meu chip, tá? Então, aqui vai ter a opção ali, você conecta o seu telefone ali, né? Que já ensinei a conectar lá dentro da página. Aqui embaixo vai ter a meta de desempenho, converse e clique no link. Sempre deixe em conversa, a gente nunca quer cliques no link, a gente quer conversa, tá? E aqui embaixo a gente vai colocar o orçamento. Então, vou colocar aí, por exemplo, R$ 10, tá? Nesse conjunto aqui de anúncio, certo? Depois 10 no outro, 10 no outro. Aí vai ficar R$ 30 por criativo. Ah, eu quero deixar R$ 20 por criativo. Você faz as contas aí, bota aí, por exemplo, R$ 8 em cada um, tá? Eu recomendei começar pelo menos com R$ 10 em cada criativo. Lembrando que não vai gastar tudo, tá? A data de início eu sempre vou jogar para o dia da frente, à meia-noite, e meia-noite e 10, tá? Então, é aqui que eu já agendo, deixo programado. Nunca subo de campanha no início do dia, no meio do dia. Sempre aqui meia-noite, tá? Aqui embaixo você não mexe em nada, não mexe em nada. Aqui, tá? Aqui embaixo eu sempre troco, tá? Limitar mais o alcance do público, tá? Limitar o alcance, que vai voltar para o padrão, né? Para quem mexe bastante tempo no Facebook, essa aqui é o original, né? Então, 18 eu vou colocar sempre ali mais ou menos no foco do meu lead. Se é acima de 30, eu coloco, tiro isso aqui. Então, 30 a 65. O gênero, eu coloco o gênero que eu quero que anuncie. Tiro a sugestão também, tá? E apenas isso, tá? Aqui no posicionamento, tá? Eu vou deixar padrão do jeito que tá? Eu não mexo no posicionamento, eu deixo para anunciar no Reels, Stories, onde tiver, eu deixo o anúncio, tá? Então, nem mexo nisso aqui, tá? A maioria dos botões aqui a gente nem mexe. Avançamos, vamos colocar aqui criativo 1 e aqui embaixo a gente vai criar o nosso anúncio, tá? Então, imagem ou vídeo, clica aqui em configurar criativo, anúncio em vídeo. Eu subi 3 criativos aqui que eu baixei da biblioteca de anúncios, não sei que produto que é, tá? Não roda esse aqui, é só de exemplo para vocês, tá? Então, vamos selecionar o criativo número 1, tá? Eu sempre recomendo, tá, você testar pelo menos de 5 a 10. Não adianta você testar 1, 2, que não vai adiantar, tá? Então, aqui eu deixo tudo original. Aqui o texto principal. Essa parte aqui você pode pedir para o chat escrever de acordo com o seu produto. Então, você vai colocar o textinho aqui, bonitinho. Esse aqui é o botão que vai aparecer. Esse aqui é embaixo do botão, uma letrinha quase que cinza ali embaixo, tá? Tudo certinho aqui. Avançamos. Aqui eu desmarco tudo, tá? Concluo. Ele vai carregar tudo certinho, ó, vai carregar a prévia. Aqui embaixo, enviar mensagem para o WhatsApp, tá? E aqui, configurador de conversa, tá? Então, você vai ter que criar um modelinho ali, tá? Então, iniciar conversa, avançar. Então, você vai colocar aí, oi, sou a Júlia e vou te explicar como funciona.
é o que o seu produto vai falar para a pessoa, o que a sua persona vai falar para a pessoa. E aqui, olá, tem interesse, querer saber mais informações, tá? Deixou aqui certinho e salvou, tá? Então aqui você vai conseguir usar, ó, eu sou a Júlia, tudo mais. Então, essa aqui vai ser a mensagem que a pessoa vai ver, essa aqui é a mensagem que ela vai ter a opção de enviar ali, entendeu? Então, aqui não tem rastreamento nem nada, então vamos lá, vamos publicar isso aqui, tá? Ó, publicou, ele vai fazer todo o processo aqui, todo o procedimento e vai estar programado. Lembra que a nossa estrutura é 131? Então, a gente vai ter que vir aqui, duplicar. Aqui eu tiro tudo isso aqui, tá? Desmarco tudo, porque eu quero exatamente da forma que eu fiz. Então, vamos duplicar. Aqui eu desmarco também. Eu quero 2 cópias. E vamos duplicar, tá? Aqui não precisa mexer em nada, porque já está tudo duplicado certinho, a gente só vem e publica, tá? Com isso, a gente tem 131, certo? Então, a gente vai vir aqui, ó, você pode vir aqui trocar, né? Conjunto 2, ele vai iniciar aí dia 23 de dezembro, tá? Os 3 aí estão com 3 criativos idênticos aí, ó, já até carregou aqui, tá vendo? Então, essa aqui é a estrutura que eu utilizo para teste de criativo. Vou testar um outro criativo. Vou vir aqui, vou duplicar, desmarco tudo isso aqui, desmarco isso, duplico. E aí, agora a gente tem que trocar o quê? Tem que trocar os anúncios, tá? Então, vou vir aqui em anúncios, vou vir aqui, remover a mídia, adicionar vídeo e vou colocar o 2 aqui. Vou adicionar, vou avançar. O texto, as coisas eu deixo a mesma coisa. Aqui deixo a mesma coisa. Concluo, só confiro se tá certinho aqui, porque às vezes sai, tá? Conferiu que tá certinho, vou publicar. Publicou, vai carregar aqui, a gente pode vir aqui, né? Trocar aqui, ó, deixar o C2. Então, pronto, ó. Aí eu venho aqui para saber que esse é o 2, teste do Criativo 2. E pronto, programou. Aí, meia-noite, ele vai começar a rodar. Isso aqui eu vou fazer, vou duplicar quantos criativos for. Entendeu? Esse aqui que você vai fazer a mesma coisa. Você vai montar uma vez, sair duplicando e só trocando o criativo. Então, é esse aqui o nosso teste de criativo. Não tem segredo, tá? Então, eu vou testar 5, vou duplicar aqui 5 vezes, trocar tudo isso aí certinho, tá? E aí, sim, amanhã eu venho, né, matando, né? Então, eu vou vir aqui no conjunto 1, vou ver qual gastou. Ah, esse aqui já gastou 4 e não trouxe nenhum. Eu venho e fecho. Ainda mais quando algum deles gasta, por exemplo, 4 e não trouxe nenhum. O outro gastou 2 e trouxe 2 leads. Então, alguma coisa está errada, porque se um trouxe e o outro não, quer dizer que o conjunto está ruim. Então, a gente vai se ligando sempre nesses pontos, fechou? Bom, agora presta atenção, galera. Aqui no tópico 6 eu trouxe um resumo da estrutura com tudo que você precisa saber. Então, esse checklist aqui você copia. Primeira coisa, o resumo da estrutura que você precisa ter. A estrutura, uma campanha, 3 conjuntos, público aberto, tá? Você viu que eu não filtrei nada, filtrei idade e gênero, é só assim que eu faço. O mesmo vídeo em todos os conjuntos, fechou? O objetivo é testar se o criativo é bom, eliminando o azar do público ruim, fechou? O orçamento, você vai ter que escolher um aí, qual que você quer, tá? O modo ABO, de 10 a 20 por conjunto, o modo CBO, de 20 a 30 na campanha, fechou? A regra de ouro que você vai fazer durante o dia, fechou? Gastou R$ 5 e trouxe 0 mensagens, pausa. Gastou 5, trouxe lead barato, aumenta 30% e deixa rodar. Gastou R$ 5 e trouxe lead mais ou menos, deixa rodar para ver se essa campanha melhora durante o dia, fechou? O protocolo que eu sigo, tá? O protocolo da meia-noite. Conjunto pausado, conjunto que ficou ruim, que você pausou. Você vai duplicar ele, vai criar um novo para tentar uma nova fatia amanhã. O conjunto ativo que você deixou, manter ele rodando, tá? E insistir, né? Testar sempre ali o mesmo vídeo por no máximo 3 dias, tá? Depois disso, você já sabe ali qual que vai valer a pena continuar insistindo e qual tem que descartar, tem que jogar no lixo, fechou? O veredito, o campeão, ele vendeu e trouxe lead barato de R$ 1 a R$ 2 em pelo menos um dos conjuntos, tá? Aí vai para a escala. Os lixos, falhou nos 3 dias ou trouxe leads muito caro, a gente vai descartar esse criativo, tá? A meta de teste é validar de 1 a 2 criativos, tá? Você vai fazer de 5 a 10 criativos para ver se você valida 1 a 2. E às vezes você não vai validar, às vezes você tem que fazer um novo teste para você validar. Validou, você vai ficar um bom tempo com esse criativo e já vai saber o modelo que funciona para aquele tipo de público, fechou? Galera, eu tenho um aviso muito importante para vocês, tá? Para vocês que estão achando que só o WhatsApp cai, só o WhatsApp bane, só o WhatsApp bloqueia, vocês precisam entender um pouquinho de contingência para Facebook também, tá?
Então, antes de você sair subindo campanha e testando criativo, eu preciso que você saiba que o Facebook também bane suas contas, você perde conta de anúncio, perde BM, perde perfil de Facebook. Então, para quem está começando, tem um perfil só, já tem que se ir preparando, tá? Então, quando você começa a testar muito, movimentar muito a sua conta de Facebook, a conta de anúncio, o Facebook fica de olho, o algoritmo ele vai ficar de olho ali, tá? E eu sei que para quem é iniciante, vai abrir ali o Facebook no navegador normal, vai abrir ali o gerenciador de anúncios no Google Chrome, vai abrir no Edge aí, para subir essas campanhas, tá? Mas o seu perfil ele tem esse risco de cair. E quando ele cai, você precisa estar comprando BM, tá comprando conta de anúncio, conta de Facebook, tá? Ou pegando emprestado dos outros aí. Então a gente precisa ter essa contingência também para Facebook, porque se você não tem conta de Facebook, você fica parado sempre subir anúncio, tá? Ah, Rafa, por que que isso acontece, tá? O que que acontece? Uma explicação básica aqui para vocês que está começando, tá? O Facebook ele consegue rastrear a impressão digital do seu computador. É como se a sua máquina, o seu PC, né, o seu notebook, ele tivesse uma digital própria, né? E se por acaso você fazer alguma coisa que o Facebook não goste, né? Se a sua conta cair, banir o seu perfil, uma BM, conta de anúncio, na hora que você for entrar em um outro perfil pelo seu Facebook, pelo seu computador, né, pela mesma máquina, isso vai acontecer, tá? É normal você receber banimento ali do Facebook. Quando você for subir uma outra conta, né, uma outra conta de anúncio, um outro perfil, o Facebook ele cruza esses dados, ele vai ver que aquela máquina já infringiu as regras do Facebook. E aí ele vai e bloqueia de novo, tá? Então, para a gente evitar isso, né, a gente utiliza uma estrutura de contingência com um navegador anti-detect, tá? No meu caso, tá? Eu uso o Launch. Você viu aí que eu abri essa conta de Facebook, eu não abro no Google normal, tá? Eu abro aí numa ferramenta anti-detect. Então, se eu venho aqui, ó, eu tenho vários perfis de Facebook e a ferramenta ela me permite ter cada perfil uma máquina diferente. Então, o Facebook, ele tá vendo que eu tô mexendo aqui, por exemplo, do Windows 10, esse aqui ele tá vendo que eu tô mexendo no computador da Apple, por exemplo. Então, cada um desse aqui, ele tá mascarando a minha máquina, o meu computador, certo? Então aqui a gente consegue também criar vários perfis de Facebook, tá? Para não ter que ficar comprando. Eu não compro meus perfis de Facebook, não compro BM, não compro perfil, porque o Lafo ele me permite criar vários aqui, né? Fazer um aquecimentozinho ali, criar perfil, criar página, criar BM, né? Que de forma tudo grátis, porque eu consigo isolar, tá? Isso faz o quê? Isso isola os meus dados. Então, se um perfil cair, o outro ele vai continuar rodando, vai continuar vendendo, porque eles estão separados. Assim, a minha operação ela não para, eu consigo criar mais perfis ali, não tenho que gastar, não tenho que comprar. Então, para quem está começando, às vezes tem um perfil só, já tem que correr atrás. Você precisa de um novo perfil, tá? Você tem que ter essa contingência ali, porque quando cair, e uma hora ou outra vai cair, você vai ficar sem rodar, sem anunciar, fechou? A gente que trabalha com marketing digital, depende de chip, depende de conta de Facebook, a gente não pode ficar esperando, contando com a sorte, contando que não vai cair, tá? Então a gente precisa sim deixar mais um perfil ali, um ou dois perfis ali de stand-by, né? Para caso caiu, você já tem ali as contas preparadas para você também não gastar o dinheiro, tá? Vou deixar o link aqui do Lauf aqui na minha descrição, no link fixado também lá no comentário, para a gente se proteger. Então, para quem quiser, tá aí, fechou? E galera, campanha publicada, agendada, tá? O que que você vai fazer agora? Você vai esperar até amanhã, né? E vai aplicar essa regra dos 5, tá? Se não trouxe mensagem, pausa e refaz aí no outro dia, tá? Então, qual que é o nosso objetivo aqui? É encontrar o nosso criativo campeão, aquele que traz leads baratos e aquele que traz vendas também, tá? Quando você encontrar esse criativo campeão, aí sim a brincadeira fica séria, tá? Aí a gente para de testar e começa a escalar, colocar dinheiro, porque a gente já sabe que aquilo vende, que aquilo funciona. E na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que transforma esses 20, 50 reais em 100, em 200, em 300 na escala, fechou? Então peço aí que se inscreva no meu canal, ativa o sininho para você não perder essa série. Se você quiser me ajuda pessoal para ver seus criativos, tirar alguma dúvida em relação ao teste de criativo, à campanha do Facebook, e se ainda ficou alguma dúvida, eu convido você a entrar no nosso grupo Insider Club. A gente está com mais de 200 membros e lá a gente tira dúvida de todo mundo, da mais básica à mais avançada. É totalmente de graça, tá? Ainda é de graça. Então clica, entra no nosso grupo aí de networking para a gente ajudar você a estar começando e tirar suas dúvidas também. Lá eu ajudo você a começar a vender sem custo nenhum, fechou? O link tá aqui embaixo. E para quem quiser também me seguir no Instagram, @eu.rafatrindade, Rafa com PH, fechou? Esse material da aula aí, para quem quiser dar uma estudada, vou estar liberando para vocês aí no link da descrição aqui embaixo, fechou? Muito obrigado por assistir essa aula, muito obrigado pelo seu tempo, por acompanhar o canal. Tamo junto e até a próxima.